vamos tentar entender o que deve ser a tática dessa partida. Galera que tá falando, mas o Simeone vai retrancar tudo, não tá errado. A sensação que eu tenho é essa mesmo. Eu tenho visto um debate, que é um debate muito válido, tá? Não é porque eu vou me posicionar de um lado desse debate que eu cheguei à conclusão que quem tá do outro é um imbecil. E eu tenho visto um debate muito válido da galera que, conhecendo o Simeone do jeito que conhece, chegou à conclusão de que, em casa, ele vai jogar retrancado para tentar fazer prevalecer a vantagem que ele construiu no jogo de ida. E que desde o primeiro minuto de partida ele vai recuar o time com possibilidade, inclusive, de tirar algum atacante para povoar mais o meio-campo ou até mesmo botar um terceiro zagueiro. Como eu falei mais cedo, essa possibilidade do terceiro zagueiro se torna mais complexa porque ele não tem 3 zagueiros no elenco. Entre lesionados e suspensos de zagueiro só sobrou o Lenormand e o Lenglet. É o perigo que tem, né? A gente que torce pro Barça sabe disso. Qual é o perigo de você ter o Lenglet no seu elenco? É que em algum momento tu pode ter que usar. E no jogo de terça-feira o Simeone vai ter que usar. Ele que agora tá lá no elenco do Atlético de Madrid. Então eu acho que essa opção que está sendo debatida, ela cai por terra por falta de possibilidade. Mas tem a galera que defende do outro lado, de que por jogar em casa com apoio da torcida e pela característica do meio-campo, que é um meio-campo leve, técnico, jogadores de velocidade pelo lado, jogadores de movimentação no ataque, o Simeone viria para atacar o Barcelona, aproveitando o impulso da torcida para tentar garantir a classificação, não impedindo que o Barça fizesse gols, mas tentando marcar gol do outro lado. E é um debate bom. E eu vou me posicionar dentro dele. Por que eu acho que ele vem para retranca como a galera que eu citei primeiro está acreditando, não com um terceiro zagueiro, mas quem sabe até com um quinto meio-campista, tirando o Griezmann ou o Lookman e colocando um terceiro jogador ali para povoar a parte da frente da área, para tentar jogar ali com Koke, Marcos Llorente e Vargas, ou Koke, Marcos Llorente ou Rodrigo Mendonça. Por que eu acredito nisso? Porque se a gente olhar, e eu não estou falando 2014 não, eu estou falando temporada passada, como o Simeone se comportou na partida contra o Real Madrid do Ancelotti, nas oitavas de final da Champions, a gente tem um sinal do que ele deve fazer na partida de terça-feira. E como foi o comportamento? Real Madrid ganhou a ida por 2-1 no Bernabéu, você deve lembrar desse jogo, polêmico, como quase todo jogo do Real Madrid em Liga dos Campeões, quando ganha principalmente, com o gol do Brahim, para selar a vitória por 2-1 na reta final da segunda etapa. No jogo da volta, o Simeone com o mando de campo à disposição, perdeu só por um gol de diferença, foi para cima do Real Madrid, com 5 minutos teve o gol do Depou. Vocês lembram desse jogo? No menos de 5 minutos de partida, jogada pelo lado direito, falha a defesa do Real Madrid, vem o cruzamento, o Depou chega por baixo para fazer o 1-0 pro Gallagher, perdão, o cruzamento foi do Depou, né? O gol foi do Gallagher. Quer dizer, não tenho certeza não. Deixa eu ver aqui se foi isso mesmo. Porque às vezes eu confio cegamente em vocês quando vocês falam as coisas e no final das contas eu é que estava certo. Deixa eu ver aqui. Liga dos Campeões, temporada passada. Não, peraí que eu já achei. Tá aqui, ó. E, cara, só para dar informação mais completa. Tá certo o colega que me corrigiu, realmente. Foi a assistência do Depou e gol do Gallagher. E não foi... Quer dizer, foi menos de 5 minutos. Mas vai ficar ainda mais evidente que eu quero falar com vocês. Foi com menos de 1 minuto. Segundos de partida, menos de 1 minuto de jogo jogado, 1-0 Atlético de Madrid, gol do Conor Gallagher. A jogada do gol foi do Depou. E o gol do Gallagher, 1-0 Atlético de Madrid. O que foi o jogo daquele ponto em diante? Foi um jogo de um Atlético de Madrid que abriu mão de atacar. Um jogo de um Atlético de Madrid que, em casa, teve 35% de posse de bola. Eu tô com a estatística aqui no meu colo, aqui no notebook. 35% de posse de bola teve o Atlético de Madrid. Então ele deu a bola pro Real Madrid e recuou, levando o jogo pros pênaltis. Isso foi na frente do torcedor, tá? Não é que jogou fora de casa, campo neutro, não. Na mesma situação que nós estamos vivendo, ou que vamos viver na terça-feira,
na frente do torcedor no Metropolitano, num jogo de volta no mata-mata de Champions. Ele fez 1-0, abriu mão de jogar, deu a bola para o Real Madrid, recuou e levou o jogo para os pênaltis. Esse foi o comportamento do Simeone indo para os pênaltis. Como tu acha que ele pode fazer algo muito diferente disso ganhando de 2-0? Não. O time do Atlético de Madrid na temporada passada não era diferente. O elenco não era muito diferente do da atual temporada. Já tinha Julián Álvares, já tinha Griezmann, já tinha Coque, já tinha o Pablo Barrios, já tinha Giuliano Simeone. A base era a mesma. A diferença que tem no time titular é o Lookman. De resto, é o mesmo time, porque o Johnny Cardoso, que foi contratação, não vai estar à disposição, e o Ranco, também contratação, não vai estar à disposição. Então, e o Ruggeri, é verdade, né? Que antes era o Ravi Galan. Mas o Ravi Galan também era um lateral de característica de apoio, não era um lateral de característica defensiva. Não é uma questão de que o time mudou de característica. Mudou se você compara com o Atlético de Madrid 2014. Em relação à temporada passada, o mesmo nível de equilíbrio entre ataque e defesa que o time tinha. Ou seja, é muito difícil imaginar, depois da gente ter visto a temporada passada, o Simeone fazer 1-0 e recuar para proteger uma disputa de pênaltis, que ganhando por 2-0, porque o jogo começa 2-0 para os caras, tá? Nós temos 90 minutos, para buscar uma vantagem de 2-0. Tá 2-0 para o Atlético de Madrid. O jogo não começa 0-0, começa 2-0 para os caras. É muito difícil imaginar que o Simeone não vai recuar. É o que ele faz, ele não consegue lutar contra a essência dele. E hoje, quando perguntaram para ele elementos nessa direção, ele respondeu com muita clareza: nós temos o nosso plano e eu não vou me desviar do plano que eu estabeleci, não importa o que falem. Ele falou isso com todas as letras. Qual é o plano dele? Qual é o plano que tá todo mundo dizendo que ele tem que desviar e ele não quer? O plano de recuar, retrancar e defender a vantagem com linha baixa é o plano que ele tem, e o que tá todo mundo tentando convencer ele a fazer diferente é abandonar isso para tentar atacar o Barcelona. Obviamente, se o Barcelona der mancada, der espaço, o Atlético de Madrid vai ter as válvulas de escape para o contra-ataque, mas a prioridade do Giuliano Simeone vai ser ajudar o Molina, e a prioridade do Lookman, se é que ele vem para campo, eu tenho minhas dúvidas quanto a isso, porque se for para tirar alguém desse time, para dar um quê mais defensivo, é o nigeriano que sai, a prioridade dele vai ser ajudar o Ruggeri. O Atlético de Madrid é um time que ele é muito previsível quando ele tem que lidar com uma vantagem. O Atlético de Madrid, quando tem vantagem, o time do Simeone, quando tem vantagem, ele sempre implementa a mesma tática. Eu ficaria muito surpreso. Eu ficaria absurdamente indignado. Eu ficaria abismado se eu olhasse esse jogo da volta e eu visse o time do Atlético de Madrid marcando em cima durante mais do que os primeiros 5 a 10 minutos. De 5 a 10 minutos, a empolgação da torcida, assim, as pernas e os pulmões ainda zerados dos jogadores, tu vai pressionar em cima, tu vai tentar roubar a bola no campo de ataque, tu vai tentar conseguir um gol no começo. Mas, fora isso, que até o Mallorca faz, até o Getafe faz, até os times de menor expressão na Espanha fazem, fora isso, o Simeone vai recuar, linhas baixas, tentar sair num contra-ataque esporádico. Galera, todos os sinais para isso que eu estou comentando estão aí para a gente ver. Ele tinha um a mais no Camp Nou e não atacou. O Atlético de Madrid deu um chute no segundo tempo inteiro. 45 minutos com um a mais. O time do Simeone deu um chute e essa era a vontade e a estratégia dele. Não é que o time não soube. Não. Ele recuou e ficou esperando o Barcelona cometer um erro. O Barcelona cometeu um erro, eles tiveram um ataque. Lamentavelmente com 100% de aproveitamento. Eles conseguiram fazer o segundo gol, mas eles pouquíssimo se esforçaram para isso, tá? O que estava esperando o Simeone era o 1-0. Ele fez 1-0 no primeiro tempo, para ele acabou o jogo. Ele não queria jogar a segunda etapa com a mais. Ele queria voltar para o Metropolitano com esse 1-0. Não à toa o Barcelona teve tanta posse de bola jogando com 1 a menos, teve mais chutes que o adversário jogando com 1 a menos,
e criou várias oportunidades para empatar a partida. Aquele lance do pênalti não é uma oportunidade criada, mas também entra na conta. E outras que foram criadas de jogo gerado do Yamal, de associação com o Rashford, de chegadas à frente do Dani Olmo. O Barcelona criou oportunidades para diminuir para 2-1 e antes do segundo gol do Atlético de Madrid, até para empatar 1-1. Seria um resultado histórico. Para aplaudir de pé, jogar com a menos o segundo tempo inteiro e sair com empate de campo. Seria algo para a gente agradecer e aplaudir de pé. Agradecer de joelho e aplaudir de pé. E para ele estava bom. Ah, mas ele estava fora de casa. Tá bom, então bora olhar qual é a última vez que a gente viu o Simeone em casa, no mata-mata de Champions. Foi a temporada passada, contra o Atlético, contra o Real Madrid, perdão, em que ele acaba eliminado nos pênaltis dentro do Metropolitano, aonde ele recua o time depois de fazer 1-0. É isso. Quando ele tem vantagem ou quando ele tem a oportunidade de levar para os pênaltis, é da natureza do cara. Ele não consegue lutar contra a natureza dele. O que ele faz é recuar a equipe. A mesma coisa o Arteta. Vamos abrir um parêntese rápido. O Arsenal está derretendo de novo numa reta final de campeonato inglês. Na atual temporada, porque o time do Arteta não consegue fugir desse sistema de jogo que o deixa refém da bola parada e do clean sheet. Se tomar um gol, o Arsenal não ganha de ninguém. O Arsenal não consegue ganhar se sair atrás no placar. Por quê? O time está tão condicionado e o treinador está tão engessado que quando precisa fazer algo diferente, não sai do lugar. Se não sai gol de bola parada, se não mantém clean sheet, o Arsenal não ganha de ninguém. Por quê? Porque o treinador não consegue fazer diferente. A mesma situação é a situação do Atlético de Madrid. Então, o que eu prevejo de encaixe tático é o Barcelona tendo 70% de posse de bola ou mais, eu não estou exagerando, é o Barcelona tendo a bola constantemente nos arredores da área do Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid esperando um erro do Barça para sair no contra-ataque, e se o Barça abrir o placar, precisa fazer 1-0 com 10 minutos não, tá? Não precisa fazer 1-0 com 10 minutos não. Eu vejo muita gente falando, se a gente faz um gol cedo. Não precisa ser cedo não. Se a gente vai pro intervalo ganhando de 1-0, o nó que vai dar na cabeça do Simeone, o medo que vai sentir o estádio, o nervosismo que vão sentir os jogadores, é pro Barcelona voltar na segunda etapa e fazer 2-3. Tá entendendo? Pelo menos é o que eu vislumbro. O grande problema é se na busca por esse primeiro gol sair um gol dos caras, porque aí vira uma vantagem de 3 gols. O Barcelona já fez 4 gols em 20 minutos no Metropolitano, a gente lembra disso. Não é impossível, mas é muito mais difícil se você sair perdendo, se o Atlético de Madrid marcar um gol primeiro. É muito mais difícil a gente ir lá e conseguir fazer 3, 1, 2, 3. Muito mais difícil do que se a gente faz 1-0. E o Atlético de Madrid ali, meu Deus do céu, 1-0 pros caras. E agora o que será de nós? Por que a gente não atacou no Camp Nou? É gol nosso, 2. Pronto, já estamos com a prorrogação encaminhada. E te digo mais, indo para a prorrogação, o Simeone vai continuar defendendo e não atacando. Porque foi assim que ele fez com o Real Madrid temporada passada. Ele faz 1-0, ele recua, jogando na frente do torcedor, jogando em casa. Todo mundo manifestou indignação quando aquilo aconteceu, inclusive torcedores do Atlético de Madrid. Ele se contentou em ir para os pênaltis, na frente do torcedor, ganhando de 1-0. O Real Madrid que ficou atordoado quando tomou o primeiro gol. Ele, ao invés de amassar, apertar, pressionar, para dobrar a vantagem e se colocar numa situação de classificação, ele aceitou ir para a disputa de pênalti e acabou eliminado. Naquele polêmico pênalti do Julián Álvares, que ele chuta, dá 2 toques, a bola entra, mas o juiz anula a cobrança, porque antes de bater com a perna direita, ele trisca com a perna esquerda. E aí você foi bombardeado com a narrativa de que não era um lance polêmico, porque o Julián Álvares triscou na bola com a perna esquerda, e ali acabou qualquer debate. Isso não é verdade, porque a regra mudou. E já tinha mudado naquela época, tá? Não é que mudou depois, não. A regra já era que para se considerar 2 toques, o primeiro toque tem que colocar a bola de maneira clara e evidente em jogo. Se o árbitro não viu,
o VAR teve que chamar. Eu acho que essa bola não estava clara e evidentemente em jogo, concorda? Regra essa que mudou porque tinha se desenvolvido o costume, principalmente em cobrança de escanteio, de um jogador ir lá no escanteio, tocar na bola com a sola do pé ou mexer ela só meio centímetro para o lado e sair correndo como se não tivesse cobrado, para outro jogador fingindo que vai fazer a cobrança sair conduzindo a bola e ir para dentro da área. Isso estava acontecendo ali na Europa, principalmente em times da Holanda. E aí mudaram a regra para acabar com essa confusão, porque estava dando confusão pra caramba, porque estava atrapalhando a arbitragem, estava atrapalhando os jogos. Era uma merda, era uma estratégia de merda que tinha que ser de fato combatida. E aí, a partir de agora, a bola só está em jogo se o toque inicial colocar ela clara e evidentemente em jogo. Ou seja, não dá mais para triscar na bola um pouquinho e dizer que ela está em jogo. Essa regra já estava em vigor na cobrança daquele pênalti, ela não foi aplicada, ou o juiz interpretou que ela estava, sim, claramente em jogo, o que eu discordo, porque o toque é tão sutil que a gente precisou ver 55 replays até encontrar uma câmera específica que mostrava que o toque realmente aconteceu. Mas, enfim, anulado o pênalti, eliminado o Atlético de Madrid, humilhado o Real nas quartas de final, tomando 3-0 na ida e 2-1 na volta no Bernabéu. Beleza? Então, mesmo que o Barcelona faça 2-0, Barcelona faz 2-0, Simeone ainda vai continuar defendendo como se o pênalti para ele fosse uma vantagem, fosse o seu grande objetivo.